Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá para lermos a Sua Palavra. E como sempre, pedindo que compartilhem, curtam, comentem e deem sugestões para que possamos melhorar e cada dia mais transmitirmos e divulgarmos a Palavra de Deus para mais e mais pessoas. E como sempre fazemos, iniciando com uma oração. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que nós te louvamos, te exaltamos, engrandecemos o teu nome e reconhecemos que és o Senhor, Criador dos céus e da terra, e que és digno e merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. E queremos neste momento, Senhor, pedir a tua bênção para todos aqueles que irão ouvir, Senhor, e terão acesso a esse conteúdo. Que o Senhor os possa abençoar, Senhor, e que o Senhor possa abrir o seu entendimento para que compreendam a tua palavra, inclusive a mim, Pai. Obrigado, Senhor. Ilumine-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, nossa leitura está sendo no Evangelho de Mateus. Ontem lemos até o capítulo 15 e hoje a nossa leitura continua no capítulo 16, que diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrassem algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé? Sobre o não vos terdes fornecido de pão, não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Capítulo 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo:
Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o, por mim e por ti. Capítulo 18. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que,
Maior prazer tem por aquela do que pelas 99, que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se percam. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Glória a Deus por sua maravilhosa, soberana palavra. A nossa leitura de hoje, iniciada no capítulo 16, Mateus narra que chegaram para Jesus fariseus e saduceus, que eram dos grupos religiosos da época, para tentarem a Jesus, e a forma foi pedindo que Jesus lhe mostrasse algum sinal. E eu fico pensando, acho interessante que
Parece que desde muito tempo atrás, as religiões ou os grupos religiosos, com um fim, com um objetivo, com um intuito, se reúnem e depois ficam se degladiando e brigando. O objetivo era tentarem desmascararem, né, supostamente desmascararem Jesus. E não é diferente hoje no Brasil, né? A gente vê os evangélicos e infelizmente as igrejas evangélicas reunidas e unidas com um fim que não é o fim proposto por Deus, mas com um fim político, defendendo uma causa e uma bandeira política. E para evangelizar o Brasil, infelizmente, não se unem. Isso é triste, é muito triste. E mostra a fala deles, pedindo um sinal, e Jesus respondendo com uma pergunta. E depois que Jesus faz a pergunta, ele diz a resposta também, né? Dizendo que uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. E diz que ele deixou-os e retirou-se. E os discípulos passam e eles conversam entre si, não tem a fala deles propriamente dita, mas menciona que eles tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Aí Jesus vai e diz a eles, no versículo 6, que eles deviam estar divertidos e ficarem cautelosos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles ficaram entre si, se perguntando, acho que ele falou isso porque a gente não trouxe pão, porque a gente não comprou, não foi em busca de pão. Mas Jesus, percebendo, disse, por que vocês estão arrazoando entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Aí Jesus lembra até a eles as duas multiplicações de pães, né? E no versículo 11 diz, como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Aí o versículo 12 diz que eles compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas estava se tratando das doutrinas. E aí fica uma ressalva que eu ouço muitas pessoas dizerem que onde se fala de Deus é porque Deus está presente. Ora, Jesus estava em um ambiente extremamente religioso, pessoas religiosas, grupos religiosos que usavam o nome de Deus, mas Jesus disse aos seus discípulos, vocês devem se guardar, estarem atentos ao que esses grupos ensinam, porque o que eles ensinam não é bom. Foi isso que Jesus disse. E há muitos grupos religiosos nos nossos dias, e não digo só grupo, às vezes até no meio do grupo que a gente está inserido, há ideias e pensamentos e doutrinas extremamente erradas, e a gente precisa ter essas cautelas. Então diz que ele foi para as partes de Cesareia de Filipe, e lá agora foi Jesus quem interrogou os discípulos. Jesus perguntou a ele o que os homens diziam dele mesmo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus disse, os homens estão dizendo o que de mim? Aí eles disseram, não fala a fala de cada um individual, menciona o grupo, né? Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E falando isso, eu sempre digo que a gente deve falar e crer e pensar de Jesus o que o próprio Jesus disse de si mesmo, e não o que a gente imagina, o que a nossa sociedade diz, o que as tradições do contexto cultural e social que a gente vive diz, porque uma coisa é o que as pessoas dizem de mim, uma coisa é as pessoas falarem de mim, a meu respeito, outra coisa é eu dizer de mim mesmo. Alguém pode dizer que minha cor preferida é preto, outro pode dizer que a minha comida preferida
churrasco. Só que se alguém vier perguntar a mim, é que vai ter a resposta correta de qual é a minha cor preferida e qual é a minha comida preferida. E não porque alguém disse. Isso é bem interessante a gente observar. E agora ele perguntou o que era que os outros diziam, os discípulos falaram, porque ouviam as pessoas falando, mas agora Jesus faz a pergunta direta para os discípulos. E vocês? Quem dizeis que eu sou? E agora eu faço também essa resposta para você. O que você diz de Jesus? Como você crê em Jesus? Como você vê Jesus? O que você conhece da pessoa de Jesus? Foi o que seu pai, o que a sua mãe, o que as suas tradições, o que a sua religião diz? Eu aconselho a você olhar para Jesus como a Bíblia diz e não como o que as pessoas dizem. É muito fácil ouvir o que as pessoas dizem. Hoje eu estava até pensando, nós ouvimos as pessoas falar o nome de Jesus até como um ditado popular, sem nenhum sentido, sem nenhum raciocínio, sem nada. Uma coisa tão que a gente fica com nojo de ver as pessoas usar um nome tão santo, tão sagrado, daquele que criou céu, terra, que é Senhor sobre os demônios se prostravam diante desse nome. E a gente vê hoje as pessoas brincando, fazendo o nome de Jesus de um ditado popular. Isso é muito triste, é muito triste. Mas aí eu enfatizo a pergunta: quem é Jesus para você? O que você diz de Jesus? Como você conhece Jesus? Responda para você e pesquise na Bíblia e faça esse contraste entre o que as pessoas dizem, seja líder religioso, grupo religioso, e pessoas de igrejas, da sua sociedade, da sua tradição, da sua família. Faça esse contraste entre o que as pessoas dizem e o que a própria Bíblia diz e o que o próprio Jesus disse. Porque o próprio Jesus falou de si mesmo, os apóstolos falaram de Jesus e toda a Bíblia revela Jesus. Então, faça essa pesquisa e esse é o objetivo da leitura bíblica, é para que nós descubramos a pessoa de Jesus e possamos contemplá-lo para que a gente fique cada dia mais parecido com ele, na forma, no método, na atitude, na maneira, na vida, nos costumes e de todas as formas a gente se pareça com Jesus, nos sentimentos, em amar, em perdoar, em ser misericordioso. Então, Pedro toma a palavra e diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogia ele e diz que não foi carne e sangue quem revelou isso, essa verdade, mas o próprio Pai. E fala sobre a igreja, que edificará a igreja, que alguns confundem aqui, há muita coisa que não é o objetivo propriamente dito, né? Do conteúdo em questão. E depois ele mandou que os discípulos não dissessem isso a ninguém. Então Jesus começou, a partir do versículo 21, diz que ele começou a mostrar aos discípulos que convinha ser crucificado, mas que iria ressuscitar. E Pedro parece que toma uma parte assim em particular e começou a dizer: tem compaixão de ti, Senhor. Um tipo de repreensão, como diz, e começou a repreendê-lo. De modo nenhum acontecerá isso. E Jesus fala se dirigindo a Pedro, mas a fala é: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são de homens. Que fala pesada essa, né? Pedro, que agora há pouco tinha sido elogiado por declarar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, agora se permitiu ser instrumento do diabo. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós para que isso não aconteça conosco. E Jesus continuou e disse que se alguém quisesse seguir ele, falando aos discípulos, renunciasse a si mesmo,
tomasse a sua cruz e seguisse, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor dele, por amor de Jesus, achá-la-á. E diz que, a partir do capítulo 17, 6 dias depois disso, né, desses eventos aqui registrado, diz que Jesus pegou e levou consigo Pedro, Tiago e João. Que nos 3 evangelhos, nos 4, esses 3 são aqueles que mais participaram de situações com Jesus, né? Diferente dos outros discípulos. E aqui entra um fato muito conhecido que é chamado de a transfiguração de Jesus. E estava ali na cena Jesus, Pedro, Tiago e João. Jesus mostrou um pouco da sua glória e apareceu no cenário Moisés e Elias. E Pedro fala com Jesus. A voz diz que Moisés e Elias falavam com Jesus, mas não há o registro dessa voz, dessa fala, né? Apenas a menção de que eles falaram com Jesus. Depois, Pedro fala com Jesus e diz que quando ele ainda estava a falar, uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia, e esta voz é a voz do Pai: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí ele diz: escutai-o. E diz que quando os discípulos ouviram isso, a voz é tão extraordinária que quando os discípulos ouviram, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Por isso que eu digo que a Bíblia, o registro, é muito mais vivência, experiência no sentido de viver o que aconteceu ali no cenário. É muito mais do que aquilo que está registrado. Está registrado é apenas para nossa edificação, para que a gente creia, medite, reflita, pensa nesse. Mas perceba que quando Elias e Moisés falou, eles não ficaram com medo, não tiveram esse temor. Mas quando essa voz, dessa nuvem luminosa, disse, eles se prostraram, caíram com o rosto em terra, e o texto diz que eles tiveram grande medo. Mas vem Jesus depois, toca neles e não tenham medo, levantem. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém. Jesus voltou ao seu estado normal e eles desceram do monte. E Jesus mais uma vez advertiu, né? A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Eles só estavam autorizados a revelar essa visão depois que Jesus fosse ressuscitado. Aí os discípulos perguntaram. Os discípulos interrogaram ele, no versículo 10, capítulo 17, versículo 10. Por que dizem então os escribas que é misto que Elias venha? Os escribas ensinavam uma coisa que era esperado em Israel, e eles fazem essa pergunta, se eles viram Elias ali no monte, né? Aí Jesus respondeu e disse, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas aí Jesus diz, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Aí o versículo 13 diz que os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, que era o Elias que havia de vir. E quando eles descem, que chega embaixo, abaixo no pé do monte, estava uma multidão com o restante dos discípulos. Perceba que os 3 discípulos não estavam na ocasião,
como o restante dos discípulos. Porque se a gente ler o texto isolado, vai entender que estava aqui os 12 discípulos mais outro grupo de discípulos. Mas aqui os 3 que estavam com Jesus no monte não estavam aqui na ocasião em que não puderam expulsar aquele demônio. Não podemos afirmar se algum dos 3 iria conseguir. Certo é que eles não estavam. E se aproximou de Jesus uma pessoa, um senhor, pedindo, clamando por misericórdia e contando a situação do filho dele, que era lunático. E ele trouxe a informação de que trouxe aos discípulos e os discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus foi e exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Aí Jesus pediu, tragam-me aqui. Aí Jesus foi e repreendeu o demônio e o menino sarou. Aí depois os discípulos em particular perguntaram a Jesus, por que foi que nós não pudemos expulsar? Se eles já tinham recebido a autoridade do próprio Jesus, né? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí Jesus traz outra informação. Esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum, ou seja, a prática e o exercício constante de oração e jejum. E diz que eles, achando-se na Galiléia, disse-lhe Jesus, mais uma vez Jesus fala da sua morte, sofrimento, né, e ressurreição. E a informação é que os discípulos se entristeceram muito. E já o próximo texto já é eles em Cafarnaum. E quando eles estavam em Cafarnaum, os cobradores de impostos chegaram para Pedro. Dá-se a entender que Pedro estava sozinho nessa ocasião. Esses detalhes de se Jesus estava com os 12 ali junto, se só estava um, só estava 2. Isso também é bem importante a gente tentar extrair do texto essa informação. E eles perguntaram a Pedro, o vosso mestre não paga as de dracmas? Aí Pedro foi e respondeu, sim, ele paga sim. E Pedro foi para casa. Quando chegou em casa, antes de Pedro falar, Jesus se antecipou e fez a pergunta, como assim, Simão? Aí Jesus fez um trocadilho, né, de palavras e perguntou se os reis cobravam os impostos dos filhos ou dos que não eram filhos. Aí Pedro disse, não, eles cobram dos que não é filhos. Aí Jesus disse, mas para nós não se escandalizarem em mim, aí Jesus mandou que ele fosse ao mar, uma experiência extraordinária, né? Pescar o peixe e no peixe está a moeda que pagaria o imposto, tanto de Jesus como de Pedro. E o capítulo 18 diz que naquela mesma hora, os discípulos chegaram ao pé de Jesus e a pergunta era uma pergunta interessante. Eles perguntaram a Jesus quem era o maior no reino dos céus. É uma pergunta bem interessante porque, obviamente, que o maior no reino dos céus é aquele que é Senhor e Rei do reino dos céus. Mas eles queriam saber, dentre eles, os submissos, né, os súditos do reino, quem era o maior. E Jesus, para exemplificar, que Jesus é especialista em exemplos e não dá respostas prontas, isso é uma coisa bem interessante, que Jesus não dá resposta pronta. Jesus trouxe uma criança, chamou uma criança, colocou ela no meio e disse que se não, eles não se convertessem igual uma criança, não se fizesse igual uma criança, de modo nenhum entraria no reino do céu. Nem entrava, quanto mais ser o maior. Aí disse, aquele que se tornar humilde como uma criança. Jesus fala coisas interessantes. Converter, se fizer como criança, e depois ele usa a palavra se tornar humilde como uma criança, como esta criança.
Aí ele diz, este é o maior no reino dos céus. Aí continua a resposta, falando dos escândalos que vêm, escândalos que afastam as pessoas, que faz com que as pessoas se afastem de Jesus, corrigindo, né? Pedindo para que não se despreze estes pequeninos. E depois menciona em forma resumida a questão da ovelha, que se parece com aquela parábola, né, das ovelhas, que se desgarra. E ele fala e diz que ele veio salvar o que se havia perdido e que é um prazer muito grande quando consegue se resgatar, a semelhança de um pastor que tem 100 ovelhas, uma se desgarra e vai atrás, e ele tem prazer naquela que resgatou mais do que nas 99 que não se desgarrou. Aí ele diz, assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Não é vontade do vosso Pai. Aí, a partir do versículo 15, ele começa dizendo, falando sobre o perdão. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Quando ele está falando sobre isso, Pedro faz outra pergunta interessante. Pedro diz assim, Senhor, versículo 21, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Aí Jesus responde, não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. E essa informação de 70 vezes 7, ela é bem interessante, que o que quer dizer é que você deve perdoar sempre, não há limites para perdoar. Assim como Deus é ilimitado para perdoar você, perdoe também o seu irmão. Aí ele, para exemplificar isso, ele conta uma parábola. E essa parábola é bem interessante, ele mostrando, e o que eu achei interessante é que fala da movido de íntima compaixão. Que na verdade o que faz com que a gente perdoe é a compaixão, que é um sentimento de Deus, do próprio Jesus, e diz direto, a gente já leu várias vezes, Jesus olhando para a multidão, viu e teve íntima compaixão, teve compaixão, teve compaixão. E Jesus dá esse exemplo mostrando que assim como Deus nos perdoou das nossas dívidas, nós também devemos perdoar aqueles que nos devem tão pouco. Se fôssemos comparar a nossa dívida com Deus, que Deus perdoou, com a dívida que os outros têm conosco, que é muito menor, nós também devemos perdoar. Assim como recebemos compaixão de Deus, que nos perdoou, devemos ter compaixão daqueles que nos devem e também os perdoar. E Jesus, no final, diz que assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. E assim encerra-se a leitura de hoje. Fazendo o resumo, na leitura de hoje tem a fala dos fariseus e saduceus com Jesus, a resposta de Jesus com eles, para eles, a fala de Jesus com os discípulos, dos discípulos para Jesus, depois a pergunta de Jesus para os discípulos, de quem era ele mesmo,
Os discípulos respondem a fala do povo, depois a fala deles mesmos. Aí Jesus, depois nesse meio tempo, corrige Pedro querendo repreender ele porque ele iria morrer, entregar-se como sacrifício. Então Jesus continua falando com os seus discípulos. Capítulo 17. Jesus leva Tiago, João e Pedro, ou Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. Aí aqui, nessa ocasião, tem a fala de Jesus, a fala dos discípulos, né? Tem a fala de Elias, de Moisés, que não foi registrada, mas teve a fala deles. E teve a fala do Pai. Depois, Jesus, mais uma vez, fala com os discípulos. E mais embaixo tem a fala do pai do lunático, pedindo, clamando por misericórdia. Tem a fala de Jesus. Jesus repreende os discípulos, depois repreende o demônio, cura o menino. Os discípulos perguntam a Jesus. E quando fala discípulos, tanto pode ter sido um, pode ter sido todos. Aí Jesus ensina-os, né? Corrigindo e mostrando porque eles não conseguiram expulsar. Vai para Cafarnaum, tem a voz dos que cobram as didracmas com Pedro, de Pedro com eles, depois a fala de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus. O capítulo 18 é Jesus respondendo a uma pergunta dos discípulos, de quem era o maior no reino dos céus. Foi uma pergunta que os discípulos fizeram e Jesus responde. Todo o capítulo 18 está dentro dessa temática da resposta de Jesus a essa pergunta. E conclui-se Jesus mostrando que deve se perdoar ilimitadamente, e conclui com uma parábola, né, com uma forma que dentro da parábola, né, dentro da parábola tem a voz do servo, que aqui é uma linguagem figurada, mas tem os personagens da parábola. O servo com o senhor que estava devendo, do senhor com o servo que estava devendo a ele, depois do conservo com o servo que foi perdoado, e depois a voz dos conservos que foram denunciar ao senhor, ao rei, que ele tinha sido perdoado agora há pouco pelo rei e não perdoou um conservo, e toda as vozes desses personagens dentro da parábola. E no versículo 35, Jesus conclui, a fala de Jesus concluindo, que aquilo que aconteceu deve ser como exemplo para nós, porque o Pai Celestial fará do mesmo jeito. E assim conclui-se a nossa leitura de hoje. E eu quero agradecer e concluir com uma oração pedindo que Deus abençoe a todos nós e abra-nos nosso entendimento para que compreendamos a sua palavra. Pai, é no nome de Jesus, Senhor, que eu te louvo, te exalto e te agradeço por esse presente que nos dás de lermos a tua palavra, com tantos exemplos, Senhor, com tanta riqueza, desde as doutrinas, Senhor, erradas de muitas religiões e tradições, como lemos ontem, que invalidam o mandamento e o princípio de Deus, por causa de tradições, Senhor. Pai, ajude-nos para que estejamos cautelosos com isso. Ajude-nos para te vermos como o Senhor de fato é, e não como o povo que ficava, uns diziam que o Senhor era uma coisa, outros diziam que o Senhor era outra,
mas que nós possamos dizer e ver e crer, aprender do Senhor aquilo que realmente o Senhor é. O Senhor soberano, Criador dos céus, Criador da terra, Deus de amor e de misericórdia, o Deus de toda justiça. Oh, grandioso Deus. E ao mesmo tempo que jamais nos permitamos e vigiemos para não sermos instrumentos, Senhor, do diabo, de maneira a trazer escândalos, como os discípulos foram perguntar ao Senhor quem era o maior no reino dos céus. E o Senhor trouxe ali todos aqueles exemplos para que não trouxéssemos escândalo. Ajude-nos também a entender e compreender as vozes, Senhor. E aquela voz que os discípulos estavam ali naquela visão extraordinária, que o Senhor revelando um pouco da sua glória, e eles ficaram extasiados e caíram prostrados, Senhor, quando ouviram a voz dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Ajude-nos a dar ouvido a tudo o que o Senhor diz, ó grandioso Senhor. Ajude-nos também a perdoar, Senhor. Ensine-nos, pois Pedro, Senhor, perguntou quantas vezes deveria perdoar quando o seu próximo pecasse contra ele, se era 7, mas o Senhor disse que era 70 vezes 7, que se fôssemos perdoar, Senhor, diariamente, dentro das 24 horas que temos, a cada 3 minutos teríamos que perdoar. Ó Senhor, por isso nos ajude a entendermos que o perdão é ilimitado, Senhor. E assim como o Senhor nos perdoou de uma dívida muito gigante, Senhor, a gente também devemos perdoar aqueles que nos devem uma coisinha de nada. Pai, ajude-nos. É assim que eu te peço, Senhor, que o Senhor ilumine a mente de todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo, irão ouvir. Desperte-os para ler a Tua palavra, tenha o desejo e desenvolva esta prática, Senhor, de leitura, de meditação, de reflexão e perguntar ao Senhor. Até mesmo o Senhor perguntou aos discípulos, e por que não nós não perguntarmos ao Senhor? Por isso eu te peço ajuda e graça, pois ao mesmo tempo reconheço que nós não podemos sozinhos. É o Senhor quem abre os nossos olhos. E se não for assim, jamais veremos. Por isso, abençoe, Senhor, a todos que ouviram, que ouvirão. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.